nossa terceira unidade, já concluímos metade do curso, não é mesmo? Vocês estão de parabéns! Continuem postando as dúvidas no fórum, isso é muito importante para o aprendizado. Bem, esta unidade é composta por 4 videoaulas. Esta é a primeira aula e o tema que estudaremos hoje é a divisão dos poderes. Vamos à leitura do artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu gostaria de lembrá-los do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, também da Constituição. Ele nos traz a seguinte cláusula pétrea: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Ou seja, a Constituição não permite, nem mesmo através de uma emenda constitucional, a extinção do princípio da tripartição dos poderes. Cada um desses poderes possui suas funções, que podem ser típicas, inerentes à sua natureza, ou atípicas, quando um poder fiscaliza e limita outro poder. Então, ao mesmo tempo que um órgão exerce as suas funções típicas, ele precisa fiscalizar os demais. A finalidade aqui é impedir que, por ser independente, o poder extrapole os seus limites de competência. Por isso que se diz que, além de independentes, eles devem ser harmônicos entre si, ou seja, cada um respeitando o seu limite. A organização dos poderes está no título 4 da nossa Constituição. O poder legislativo está no capítulo 1 e vai do artigo 44 até o 75. O poder executivo está no capítulo 2, nos artigos 76 a 91. E o poder judiciário está no capítulo 3, nos artigos 92 a 126. Façam a leitura deste título posteriormente, será ótimo para fixar o conhecimento. O poder legislativo tem a função típica de legislar e de fiscalizar. Estas funções legislativas estão nos artigos 59 a 69 da Constituição. Quanto às funções de fiscalização, os artigos estão dispersos no texto constitucional. Nós temos a título de exemplo os artigos 49, incisos 9 e 10, 58, parágrafo 3º e o artigo 70. Dentre as funções atípicas, temos as funções administrativas dispostas nos artigos 51, inciso 4 e 52, inciso 13, e as funções de organização administrativa das casas, e também as funções judiciárias, nos artigos 52, inciso 1 e 52, inciso 2. Nós temos ainda a função de julgamento, por exemplo, do presidente da República ou dos ministros do STF, pelos crimes de responsabilidade. O poder legislativo no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios é unicameral, sendo exercido pelas assembleias legislativas estaduais nos estados, Câmara Legislativa Distrital no Distrito Federal e Câmara dos Vereadores nos municípios. Já no âmbito nacional, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional e ele se dá na forma bicameral, porque teremos 2 câmeras, uma representando o povo e seus interesses, que são os deputados federais, e a outra representando os estados e o Distrito Federal, que são os senadores. Os artigos 45 e 46 falam que as câmaras dos deputados compõem-se de representantes do povo e eles são eleitos em quantidade proporcional à população do referido estado. O Senado Federal, por sua vez, é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, o critério de eleição na Câmara dos Deputados é o proporcional e no Senado o majoritário. Assim, cada estado elege um número variável de deputados federais, conforme o número populacional deste estado, obedecendo o limite mínimo de 8 e máximo de 70 deputados federais.
e ele elege um número fixo de 3 senadores. Uma outra diferença para os senadores é que o seu mandato é de 8 anos, enquanto que o mandato dos deputados é de 4 anos. Vamos passar agora ao estudo do Poder Executivo, que estão nos artigos 76 até o 126. Este poder é exercido pelo Presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado. Nas esferas estadual e municipal, este poder é exercido pelos governadores do Estado e do Distrito e pelos prefeitos. A principal função deste poder é governar e administrar o povo, de acordo com os limites previstos na Constituição. Como função atípica do Poder Executivo, temos, por exemplo, o poder de editar medidas provisórias, conforme o artigo 62 da Constituição, ou também na edição de leis delegadas, conforme o artigo 68. Fernandes afirma que a função administrativa do Poder Executivo é a função de execução de políticas públicas, fomento, gerenciamento e desenvolvimento da máquina administrativa. O presidente da República deve respeitar os limites impostos a ele pela Constituição. O artigo 85 enumera uma série de situações onde o presidente da República incorre no crime de responsabilidade. Entretanto, é somente através da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que teremos definido os crimes de responsabilidade e também o processo de julgamento destes crimes. Vamos passar agora ao estudo do Poder Judiciário. Este poder tem como função típica a prestação jurisdicional, que nas palavras de Fernandes, se traduz justamente na interpretação e aplicação das normas para a resolução de casos concretos, solvendo lides com caráter de definitividade e, com isso, realizando a pacificação social. Como principal exemplo de funções atípicas, temos o artigo 96, inciso 1. A linha A traz uma função legislativa para o Judiciário. As demais alíneas trazem funções administrativas. Os órgãos do Poder Judiciário estão elencados no artigo 92. São eles: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Eu gostaria de chamar a atenção para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Através da leitura do artigo 92, vimos que ele é um órgão do Poder Judiciário. Porém, este órgão não tem função jurisdicional, mas sim administrativa. O artigo 103b, em seu parágrafo 4º, traz para nós as funções do CNJ. Segundo ele, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Este dispositivo elenca uma série de atribuições ao CNJ. Façam a leitura dele assim que finalizarmos esta aula. Pessoal, encerramos aqui a nossa aula. Continuem estudando e façam sempre a leitura dos artigos e também uma revisão do conteúdo. As dúvidas vocês devem postar no fórum de discussão. Agradeço a atenção, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.